Olá, queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre uma visão apocalíptica, aonde o sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Para você não perder esse vídeo, aqui embaixo, já vá se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando para que vidas sejam também edificadas e alcançadas pela palavra do Senhor. Porque o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. O profeta Joel profetizou que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia e terrível dia do Senhor, registrado em Joel 2:31. Esse versículo fala sobre a seriedade e a extensão do juízo divino. Além deste versículo, em duas outras partes de seu livro, Joel descreveu o sol e a lua escurecendo e as estrelas perdendo o seu brilho. Joel 2:10. Esse tipo de linguagem apocalíptica está descrevendo uma grande perturbação cósmica em conexão com o julgamento de Deus. Não é particular de Joel. A profecia no livro de Isaías e Ezequiel que usa uma linguagem semelhante a essa. Isaías 13:10, Ezequiel 32:7. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus também anunciou que haverá um dia em que o sol escurecerá e a lua não dará luz. As estrelas cairão do seu lugar e os poderes do céu serão abalados. Mateus 24:29. Porque Joel disse que o sol se converterá em trevas. O livro de Joel oferece uma visão única e profunda da relação entre Deus e o seu povo. Em sua profecia, Joel trouxe uma advertência do julgamento, mas também falando das promessas de restauração futura. O contexto histórico preciso de Joel é um pouco difícil de entender, mas é certo que ele ministrou em um tempo de crise aguda. O pano de fundo principal de sua mensagem era a calamidade natural, devastadora, particularmente caracterizada por uma grande praga de gafanhotos. Porém, a mensagem de Joel é atemporal e revela a soberania de Deus na história e a necessidade do arrependimento humano diante do juízo divino. Sua mensagem também destaca a misericórdia redentora de Deus, que restaura aqueles que voltam sinceramente para Ele. O texto de Joel 2:31, em que o profeta fala que o sol se tornará em treva e a lua em sangue, está exatamente numa parte do livro que conecta a ameaça de calamidade e a esperança da salvação, ilustrada a iminência do grande e terrível dia do Senhor, através desses sinais cósmicos e dramáticos. Portanto, a imagem apocalíptica do sol escurecendo e a lua se tornando vermelha como sangue serve para comunicar a seriedade e o caráter inescapável. Falamos desse dia, do dia do Senhor. Joel apresentou esse dia como um ponto de culminante, um ponto crítico no caso, falando do julgamento divino, mas também como a restauração e a redenção de Deus para aqueles que são fiéis. Dessa forma, Joel parece expandir a compreensão do dia do Senhor para além de um evento único pertencente ao seu próprio tempo, sugerindo um tema escatológico que permeia tanto o Antigo quanto o Novo Testamento.
Outras passagens bíblicas que falam que o sol escurecerá, a imagem apocalíptica do sol se convertendo em trevas, não é única a de Joel. Na verdade, essa imagem encontra paralelos em outras passagens das Escrituras, servindo como um motivo recorrente para indicar momentos decisivos de intervenções divinas na história. Isso quer dizer que o uso fenômeno natural e astronômico para simbolizar mudanças terrenas, elas são profundas, está enraizado, isso falando de tradição profética na Bíblia, né? Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 13, no versículo 10 de seu livro, ele profetizou a queda da Babilônia, usando uma imagem apocalíptica, que as estrelas do céu e as suas constelações que dariam a sua luz, né, no caso o sol, se escureceria ao nascer, e a lua não resplandeceria mais. Embora Joel e Isaías estivessem lidando com uma situação imediatas em suas próprias épocas, isso falando de linguagem que eles empregaram, sem dúvida carrega conotações escatológicas, apontando para o fim dos tempos. E, portanto, esses sinais cósmicos têm sido interpretados ao longo dos séculos como um indicativo, ou seja, do retorno final de Cristo e da consumação de todas as coisas. Uma prova disso é a coerência e as descrições semelhantes. Também no Novo Testamento, por exemplo, quando Jesus falou sobre o fim dos tempos e a sua segunda vinda, após os dias da grande tribulação, ele afirmou que o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas desviarão de suas órbitas e os poderes do céu serão abalados, lá em Mateus 24, onde já citei. Depois, na abertura do sétimo selo, no livro do Apocalipse, o apóstolo João viu um grande terremoto, o sol tornando-se negro, como um silício, e a lua vermelha como sangue. Apocalipse 6:12. A conexão entre as profecias de que o sol se converterá em trevas, ao completarmos, né, a profecia de Joel e outros profetas, e outras profecias do Antigo Testamento, percebemos que a linguagem, elas desordem, né, e sobre a desordem cósmica, embora aplicada aos eventos passados do julgamento divino, específico às suas próprias épocas e contexto, carrega em si uma dimensão escatológica que sugere, né, o tempo e o espaço de sua proclamação inicial. Esses eventos descritos através das transformações do sol, da lua e das estrelas servem como prenúncio de um evento escatológico final, que foi anunciado por Jesus em sermão profético e mais tarde retrata nas visões apocalípticas. Essa continuidade profética que liga as visões de julgamento e restauração do profeta Joel e sobre as relações de Jesus e as visões de João enfatiza uma verdade central. Deus está soberanamente no controle do cosmos e da história humana. Com todas as suas tribulações e julgamentos estão firmemente nas mãos de Deus. E todas essas coisas, ela tem o seu propósito final. A restauração de toda a criação,